Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah e que Muhammad sallallahu alaihi wa sallam é o mensageiro de Allah. Nós seguimos uma sequência falando da imigração do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de Meca para Medina. Não é uma história para ilustrar somente um acontecimento, mas é um acontecimento que deveria ser colocado em prática no nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar rapidamente das lições que tiramos da imigração, dessa fuga, vamos dizer assim, do mensageiro Muhammad de Meca para Medina. Na época do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, quando ele ordenou aos seus companheiros para que fizessem a imigração ou a fuga, ele disse: me foi dito que o lugar da vossa imigração é um lugar chamado Yathrib. Quem quiser que parta para esse lugar. Passou a ser obrigatório para todo muçulmano, obrigação religiosa, como é a salat, a zakat, essas coisas todas. Passou a ser obrigatório todo muçulmano que morava em Meca imigrar para Medina. Essa fuga é para Allah Azza wa Jalla, imigrar pela religião. Não era fácil abandonar familiares, abandonar o lar, abandonar onde nasceu, abandonar o trabalho, abandonar por Allah Azza wa Jalla e viajar ou imigrar de Meca para Medina. Essa hijra permaneceu sendo obrigatória até a reconquista de Meca, até o triunfo do mensageiro Muhammad reconquistando Meca. Depois, na volta, passou então a não existir mais a obrigação da hijra. O mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, depois do triunfo, depois da conquista de Meca, disse: não existe hijra, quer dizer, não existe imigração depois de hoje, mas o que vai permanecer é o jihad e a intenção. Qual a importância da hijra na época? A hijra na época, a recompensa dela era o perdão de todos os pecados. Todo mundo que migrou de Meca para Medina teve os seus pecados todos expiados e perdoados por Allah Azza wa Jal. Isso está no hadith do Rasul sallallahu alaihi wa sallam, quando ele conversou e dialogou com Amr ibn al-As. O Amr ibn al-As disse: entro no Islã, ou me reverto ao Islã com algumas condições. Uma delas, que os meus pecados anteriores sejam expiados. O mensageiro disse ao Amr: o Islã perdoa o que existe antes dele, a peregrinação também perdoa os pecados, e a imigração, al-hijra, também faz expiar todos os pecados. Mas essa hijra é somente para aquela época e nós não podemos mais nos beneficiar dela. Atente para que o mensageiro disse que a hijra continua, que o benefício da hijra para quem quer ter os seus pecados expiados existe ainda na intenção e na ação. E entre as imigrações que continuaram existindo, as fugas hoje, como é que a gente vai emigrar? Como é que nós podemos ter o mesmo benefício que tiveram os companheiros do Rasul sallallahu alaihi wa sallam saindo de Meca para Medina? Foram compensados ou recompensados com o perdão de todos os pecados. E nós, como seguidores, como é que a gente pode ter essa oportunidade? Primeiro, é obrigatório ainda que tem o benefício da recompensa da imigração do Rasul aqueles que são oprimidos na terra. Eles têm por obrigação ainda imigrar. Como oprimidos? Muçulmanos oprimidos num determinado lugar, num determinado país, num determinado estado, que não conseguem rezar, ou jejuar, ou praticar o islamismo, eles têm por obrigação imigrar desse lugar para outros. Isso que se chama hijratul mustad'afin, a imigração dos oprimidos, que não têm condições, ou por governo, ou por opressão, ou por qualquer outro motivo, são proibidos de exercer o islamismo deles. Eles têm a obrigação de imigrar para um outro lugar. Mas e o meu dinheiro? A religião é mais importante. E o meu trabalho? A religião é mais importante. Os familiares? A religião é mais importante. Tanto é que o mensageiro fez isso antes e os seus companheiros todos. Somente aqueles, existe uma exceção, somente aqueles oprimidos entre os homens, mulheres e adolescentes, crianças, que não conseguiram sair daquele lugar, esses Allah vai perdoar. Agora não adianta dizer: olha, eu estou oprimido aqui em determinado lugar,
eu não consigo fazer a salat porque o serviço secreto do presidente tal proíbe. Não, sai do lugar. A terra de Deus é vasta. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão Sagrado, e mencione quando os anjos vão retirar a alma da pessoa e sabem que aquela alma é uma alma pecaminosa, perguntam para ela e dizem: por que vocês estão nesse estado de pecado? Eles respondem: nós éramos oprimidos. Os anjos respondem: e a terra de Allah não é vasta? Vocês eram oprimidos num determinado lugar, por que não foram para outro? Você era oprimido numa cidade, vá para uma outra cidade, e assim por diante. Faça a sua fuga pessoal. E a gente foge de todas as coisas que nos deixam com medo, menos para Allah. Quanto mais de medo temos de Allah, mais nós fugimos para Ele. Isso que impressiona a pessoa. A segunda, a fuga dos pecados, ainda existe até hoje. Hijratul Ma'siyah, abandonar o lugar, dissemos, e abandonar os pecados. E você terá, inshallah, a recompensa da hijra. O mensageiro sallallahu alaihi wasallam disse: al-muslim é aquele cujas pessoas estão salvas da sua mão e da sua língua, e o imigrante é aquele que abandonou o que Allah proibiu. Se você quer ganhar a recompensa de uma hijra do Rasul sallallahu alaihi wasallam, faça a sua hijra pessoal. Faça com determinação, faça com força, faça querendo almejar Allah Azza wa Jal, faça com a tauba, abandone a mentira para a verdade, e migre da mentira para a verdade, do mau caráter para o bom caráter, e migre do adultério, da fornicação, do zina para o que é lícito, e migre de ficar soltando o olhar, olhando tudo que é proibido, para o recato do olhar. Fuja e migre da traição para a honestidade, e migre do riba, do juro, para aquilo que é lícito. E essa imigração é a mais importante de todas elas hoje, porque todas as desgraças, todo o mal que acontece na terra, tudo que existe de maldade hoje, de corrupção na terra, é resultado pelo que o ser humano faz sobre ela. Allah Azza wa Jalla diz no Alcorão Sagrado que todas as maldades e corrupções que estão acontecendo na terra e no mar é pelo que vocês fizeram. Então devemos nós participar dessa guinada toda que deveríamos ter e sairmos e migrarmos de tudo que Deus proibiu para aquilo que Ele permitiu e ordenou. Perguntaram ao mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quem perguntou para ele foi uma das suas esposas: podemos sofrer consequências graves e sermos destruídos, mesmo existindo pessoas boas entre nós? Ele disse: sim. إذا كثر الخبث, se a maldade e a corrupção estiver no grande número, os bons acabam sofrendo igual os maus. No número de 100%, 99% de corrupção e 1% de honestidade, todos vão sofrer. Isso amedronta, porque o bom acaba sofrendo as consequências do que o mal fez, e assim por diante. E o mensageiro sallallahu alaihi wasallam, comprovando que os pecados têm uma consequência séria sobre o ser humano, ele disse: sempre que uma obscenidade aparece num povo e eles anunciam essa obscenidade, eles terão as dores e as doenças que não existiam nos seus antepassados. Obscenidade, tudo é obscenidade hoje. A internet está cheia, os comentários todos obscenos, as vestimentas é uma obscenidade, o diálogo homem-mulher ilícito é uma obscenidade. E ainda se vanglorizam, como disse o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é capaz de um jovem hoje, para se vanglorizar e achar que é o bam, comete o ilícito com uma moça, e ainda vem e fala para os seus colegas: fiz isso e isso e isso ontem. Isso é divulgar a obscenidade.
E quem divulga a obscenidade está participando para que as doenças existam cada vez mais e as dores existam cada vez mais. E nós sabemos de doenças que impressionante, uma picada de um inseto acaba matando a pessoa, doenças que não assistiam antes. Esse tal do câncer que está numa epidemia danada hoje, de onde vem tudo isso? Vem dos pecados que o ser humano está cometendo. Terceiro, resumindo, terceiro tipo de migração e fuga é abandonar e fugir de um determinado lugar. Hijratul Makan, a localização onde você está. Se esse lugar onde você está é praticado nele o Islã, continue naquele lugar. Se as companhias que você tem te lembram de Deus e te lembram da religião e fazem que você se fortifique e fique firme na senda de Allah, continue naquele lugar. Não podemos comparar os lugares. Nós sabemos muito bem que existem cidades que a obscenidade é maior. Saia desse lugar, abandone esse lugar, senão você vai se perder naquele lugar. Nós sabemos que tem companhia que pode levar para a perdição. Abandone essa companhia, saia dessa companhia. O mensageiro sallallahu alaihi wasallam diz: e aquele que migrar pela causa de Allah encontrará na terra, em outros lugares, muita facilidade. A facilidade vai existir em outro lugar. A facilidade vai existir em outro lugar. A terra pertence a Allah. A riqueza Ele colocou na terra para todas as pessoas. Nós devemos fazer a nossa parte. E aquele que abandonar um lugar para um outro e emigrar de um lugar para o outro e morrer no meio do caminho, quem vai recompensar ele? E qual será a recompensa dele? Allah recompensará ele e guardou a recompensa de surpresa para ele. Nós sabemos da história de uma pessoa que matou 99 pessoas. E todos nós já conhecemos essa história. Matou 99 e algo tocou a sua consciência, foi e perguntou. Isso é narrado pelo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Foi e perguntou para um religioso normal: matei 99, tenho perdão? Disse não, acabou matando ele. Completou 100. Aí ele foi e perguntou para um sábio. Aí que existe a primeira lição no hadith. Pergunte sobre religião para sábios religiosos. Saiba quem é a fonte sua. Esse sábio disse para ele: sim. E quem é que pode proibir o perdão de Allah? Você matou 99, matou 100. O perdoador é Allah. Faça a sua parte. Saia de onde você está morando e vá morar em outro lugar. Esse é o ponto que nós devemos finalizar. Abandone o lugar ruim, obsceno, corrupto. Abandone também a companhia corrupta, a companhia que te leve para o mau caminho, a companhia que te leve para as drogas, a companhia que te leve para a bebida inebriante, a companhia que te leve para o adultério, a companhia que te distancia de Allah, a companhia que te distancia do masjid, a companhia que te distancia dos muçulmanos. O que você quer com essa companhia? Que graça tem essas pessoas que estão te levando para as trevas? Abandone e vá para um lugar bom. Você encontrará muçulmanos decentes, sim, e todos são, inshallah. E você encontrará boa companhia, e você encontrará outros lugares, e nesses ambientes mais saudáveis a sua religião vai se fortificar e você vai trilhar a senda de Allah, inshallah ta'ala. Que Allah nos perdoe e nos firme sempre na sua senda reta.